Oi pessoal, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa casinha de amigurumi. Ela é de amigurumi, mas ela não é uma casinha em 3D, né, que tem as 3 dimensões. Eu fiz ela assim, achatadinha, mas pensando mesmo em fazer um cenáriozinho, que pra mim, né, eu gosto de tirar as fotos dos amigurumis, então eu acho que um cenáriozinho fica bem legal pra gente fazer as composições. Vocês também vão poder usar, né, essas casinhas todas e as arvorezinhas pra fazer um varal, que vai ficar legal, pra fazer um mobile, ou pra deixar apoiadinho, né, de decoração em algum lugar, que também fica bem legal. Dá pra fazer bottom, então, se vocês prenderem aqui atrás um daqueles alfinetinhos de fralda, vocês conseguem fazer bottom, então dá pra prender na roupinha das crianças, dá pra prender nas mochilinhas, né, dá pra... até na dos adultos também, que com certeza vai ficar muito legal. Dá pra fazer um monte de coisa. Eu fiz, achei que ficou muito lindo e achei que vale a pena trazer aqui pra vocês, porque é diferente, né, do que a gente tá acostumado a ver. Antes da gente começar, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ative o sininho pra receber as novidades. Bora pro vídeo? Vamos lá, pessoal. A gente vai começar fazendo um cordão com 15 correntinhas. Para isso, a gente precisa iniciar fazendo nozinho corrediço. Para fazer o nó corrediço, eu sempre faço um Ezinho assim com fio. Vou segurar bem aqui onde ele cruza, insiro a agulha aqui no centro, laço o fio e puxo aqui por dentro. Agora a gente puxa a pontinha que ele ajusta. Depois que a gente já tem o nó corrediço, a gente vai fazer 15 correntinhas. Para fazer a corrente, a gente laça o fio e traz por dentro da laçada da agulha. Laça o fio e traz por dentro da laçada da agulha. Eu vou fazer isso até ter um total de 15 correntinhas. Tenho aqui as minhas 15 correntinhas. Agora, a gente vai voltar a partir da segunda fazendo pontos baixos. Então, eu pulo essa correntinha que tá aqui bem na minha laçada, né, da minha agulha. E a partir da segunda, eu volto fazendo ponto baixo. Pra fazer o ponto baixo, a gente insere a agulha pegando só a alcinha aqui, ó, de cima da corrente. Traz o fio de trás pra frente. Fico com 2 laçadas na minha agulha. Laço mais uma vez e tiro de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo e agora eu vou seguir fazendo pontos baixos até eu ter um total de 13, tá? Vai ficar sobrando só uma correntinha aqui no final. Fiz os 13 pontos baixos, cheguei aqui no último, agora a gente vai fazer um aumento. Então, são 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Agora, a gente vai continuar, a gente vai repetir o que a gente fez aqui nesse lado, aqui no outro, nessa outra alcinha que ficou sobrando aqui da correntinha. Então, a gente vira o trabalho e logo aqui, na primeira correntinha, a gente vai começar a fazer ponto baixo. Então, eu vou fazer 13 pontos baixos no total, até aqui quase no final. E na última, a gente faz um aumento do mesmo jeito que a gente fez aqui do outro lado. Fiz os 13 pontos baixos e aqui no último eu já tô fazendo o meu aumento para finalizar a carreira. Podem colocar o marcador de ponta aqui no último pontinho dessa carreira, né, que a gente acabou de fazer. O marcador serve pra gente saber exatamente aonde começa e aonde termina cada uma das carreiras. Agora, a gente vai trabalhar até a carreira de número 10, fazendo só pontos baixos. É um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. A gente vai continuar trabalhando em circular até a gente ter um total de 10 carreiras, tá bom? Eu vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês quando finalizar. Não tem aumento, não tem diminuição, é só ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei as minhas carreiras retas e agora a gente vai começar as carreiras de diminuições. Então, a gente vai iniciar fazendo 4 pontos baixos. E aqui nos próximos 2 pontos da base, a gente vai fazer a diminuição. Então, a gente insere a agulha pegando só a alcinha da frente do primeiro ponto aqui da base. E sem tirar, a gente vai pegar só a alcinha da frente do ponto seguinte também. A gente vai ficar com as 2 alcinhas aqui na agulha. Eu vou laçar um fio e tirar só de dentro dessas alcinhas. Fiquei com 2 na agulha, agora a gente laça e tira de dentro das 2. Fiz a primeira diminuição. Agora, eu vou trabalhar 8 pontos baixos e uma diminuição mais 2 vezes.
e depois a gente finaliza a carreira com 4 pontos baixos. Fiz os 8 pontos baixos, agora eu vou fazer mais uma diminuição com vocês. Então, a gente pega a alcinha da frente do primeiro ponto da base e sem tirar, a gente pega a alcinha da frente do ponto seguinte. Laço, tiro das 2 alcinhas, fiquei com 2, laço, tiro das outras 2. Finalizei a diminuição. Agora, a gente precisa fazer mais uma vez essa repetição de 8 pontos baixos e uma diminuição e depois a gente finaliza a carreira com mais 4 pontos baixos. Na próxima carreira, a repetição vai ser 7 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. São 3 vezes no total. A próxima carreira, a gente começa fazendo 3 pontos baixos. Nos próximos 2 pontos, a gente vai fazer uma diminuição. Agora, a gente vai repetir 2 vezes a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição, e depois a gente finaliza a carreira com mais 3 pontos baixos. E na próxima carreira, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos, uma diminuição, e agora a gente vai repetir 2 vezes a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição, e a gente finaliza a carreira com mais 2 pontos baixos. Na próxima carreira, a repetição vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. A próxima carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. E aqui na última carreira, a gente vai fazer 1 ponto baixo e uma diminuição 3 vezes. Finalizei a minha última carreira, a gente tem agora 6 pontos baixos aqui, ó, nesse buraquinho. Podem cortar o fio deixando um espacinho para fazer o arremate. Puxa aqui a laçadinha e pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. Agora, a gente vai fechar esse buraquinho, a gente tem 6 pontos baixos aqui na finalização, então a gente vai pegar a alcinha de fora de cada um dos pontos. Então, eu venho aqui no primeiro pontinho, pego só a alcinha de fora, vou pro próximo, pego só a alcinha de fora, e eu vou fazer isso nos 6 pontos. Peguei todas as alcinhas, agora eu apoio aqui no centro, ó, e puxo até fechar completamente. Eu gosto de dar um nozinho, então eu vou laçar aqui, ó, uma alcinha do fio, bem aqui do miolinho, passo o meu fio e antes de terminar de puxar, eu passo a agulha, ó, aqui por dentro. Pode apertar bem e jogar esse excesso do fio lá pra dentro. Então, eu insiro bem no miolinho e jogo aqui pra dentro, ó, da casinha. Vou sair num espacinho de ponto, puxo o fio, pode dar uma boa puxadinha pra o nozinho que a gente fez aqui entrar, não ficar aparecendo. Depois dá uma ajeitadinha assim com a mão e a gente vai esconder o excesso desse fio. Para fazer esse acabamento, a gente vai pegar só o Vzinho aqui do ponto, ó. Então, eu vou pegar o ponto que tá bem do ladinho de onde meu fio tá saindo e vou inserir a minha agulha assim, ó, por cima, pegando só o Vzinho do ponto. Pode passar por 2 ou 3 pontinhos, desse jeito aqui. Puxa o fio só até esconder, não pode puxar muito. Dá uma ajeitadinha, joga lá pra dentro novamente o excesso, sai em outro espacinho de ponto. Puxa só até esconder. E eu vou fazer mais uma vez, né? Vou esconder mais uma vez aqui, passando por alguns pontinhos. Puxa só até esconder. Joga mais uma vez lá pra dentro, sai em outro espacinho de ponto. Puxa o fio e pode cortar o excesso.
Cortem bem rente, que é pra ele não ficar aparecendo, tá? Pra pontinha não ficar aparecendo. Depois, é só a gente dar uma apertadinha aqui, ó, que ele se esconde. Dá uma puxadinha, que vai ficar bem certinho. Então, a base da casinha já tá pronta, agora a gente vai fazer a porta e as janelas. Na verdade, antes, eu vou pegar o meu ferro de passar roupa e vou dar uma batida aqui por cima, pra essa casinha ficar bem retinha, tá? Então, ajeitem a casinha de vocês bem direitinho, ó, principalmente levando em consideração essa primeira carreira, que é a carreira que a gente faz as correntinhas. E aí, vocês coloquem em cima de um tecido ou na mesa de passar, põe outro tecido por cima para não correr o risco de queimar e dá uma batida do ferro com vapor aqui por cima, que daí a peça de vocês vai ficar bem retinha e bem lisinha. Eu vou fazer isso e já volto para mostrar o resultado para vocês. Pronto, ó, já dei uma batida no ferro e aí a peça fica assim, bem certinha, né? Fica retinha, não fica mais enrugando igual ficava antes e nem entortando. Então, é um passo importante a gente dar uma batida com o ferro com vapor aqui em cima para deixar bem modeladinho, né? Aqui a forma que a gente quer. Agora sim, né, a gente vai fazer as portinhas e as janelinhas. Agora eu já marquei aqui com alfinete o meio bem direitinho da minha casinha. Como que eu achei o meio? Com uma régua. Eu peguei, essa régua ela é meio difícil, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem. Mas a minha, ela ficou com 5 centímetros aqui de largura, ó. Então eu peguei bem no meio aqui, onde dá 2,5 centímetros e coloquei um alfinete aqui embaixo. É importante a gente achar o meio, porque a gente vai fazer a porta bem aqui no meio, então é importante que fique bem certinho no lugar, né? Bem no meio, bem certinho. Então, meçam aí de vocês também, usem uma régua, vê qual que é o tamanho de largura total da casinha de vocês e aí é só marcar onde tá o meio. Agora, eu já passei o fio marrom, que é o fio que eu vou usar aqui na minha agulha de crochê. Deixei ele preso, na verdade, né, com um nozinho corrediço. Então, prendam aí também a pontinha do fio na de vocês. E a gente vai vir aqui na casinha, ó, e a gente vai contar 3 pontos para cada lado do alfinete. Então, o meu alfinete tá bem aqui no meio. Eu vou usar 1, 2, 3 pontos pro lado direito e 3 pontos pro lado esquerdo. Vai ser esse tamanho, né? Vão ser 6 pontos baixos que a gente vai ocupar na nossa casinha. Eu vou usar essa alcinha aqui do ponto baixo mesmo, ó. Então, eu vou inserir a minha agulha assim, ó. Laçar uma alcinha do ponto. E aí, eu vou fazer um ponto baixo aqui em cima. Tomem só cuidado que, se vocês escolherem a alcinha do lado esquerdo, pegue a alcinha do lado esquerdo em todos. Se vocês escolherem a alcinha do lado direito, pegue a alcinha do lado direito em todos, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Insiro a minha agulha, seguro o meu fio aqui. Opa, não é essa pontinha aqui. O fio tá preso com nó corrediço, eu inseri aqui numa perninha do ponto, trago o fio lá de trás pra frente, fico com 2 laçadas, laço e tiro de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo. Vou pro próximo, pega a alcinha, no meu caso eu tô usando a do lado esquerdo, então eu peguei novamente a do lado esquerdo, laço o fio e tiro fazendo outro ponto baixo. A gente precisa fazer 6 pontos no total. Tenho os meus 6 pontos baixos aqui, vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho e voltar fazendo mais 6 pontos baixos. Cheguei aqui no fim, faço uma corrente, viro meu trabalho e vou fazer mais 6 pontos baixos. A gente vai trabalhar por 9 carreiras, fazendo sempre 6 pontos baixos, uma corrente, vira o trabalho. 6 pontos baixos, uma corrente, vira o trabalho. Até a gente ter um total de 9 carreiras, tá bom? Eu vou fazer as minhas carreiras e volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Fiz as 9 carreiras, cheguei aqui no final, vou cortar o meu fio deixando um espacinho para fazer a costura. Pode puxar aqui a laçadinha e passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. Passem primeiro a agulha de tapeçaria aqui nessa ponta, ó, do fiozinho de início, porque aí a gente já vai esconder ela para ficar um pouquinho mais fácil. Então, eu passo a minha agulha de tapeçaria e agora a gente vai trazer ele bem aqui para baixo, ó, no primeiro espacinho de ponto, bem pertinho de onde tá o meu fio. Bem aqui embaixo e já vou sair logo aqui, ó, bem pertinho de onde tá o fio bege, né, o fio marrom, quer dizer. Então, eu já puxo aqui a minha agulha. Pode dar uma ajustadinha e a gente vai esconder esse fio passando aqui, ó, no Vzinho de alguns pontinhos. Na parte marrom, tá? Que é pra ficar com o acabamento mais discreto. Então, eu vou passar primeiro aqui por dentro. E aí, eu vou passando aqui, ó, no Vzinho de alguns pontinhos.
puxo o fio. E eu vou fazer mais uma vez, só que agora passando aqui na carreira de cima, só pra garantir que vai ficar bem preso. Então, eu passo aqui por 2 pontinhos, não precisa passar em muitos. E agora eu vou cortar bem rente esse excesso. Agora, passa a agulha de tapeçaria na outra ponta que a gente deixou. E aí, é só a gente subir aqui a portinha, ó, arruma bem direitinho. Vocês vão ver que ela já vai encaixar. E aí, a gente vai fazer essa costura aqui, ó, dando alguns pontinhos aqui em cima. Não precisa costurar as laterais, tá? Só aqui em cima já vai ser suficiente. Só ajeitem direitinho. Se quiser, pode pôr um alfinete pra facilitar um pouquinho. E aí, a gente vai começar aqui, ó, a fazer essa costura. É uma costura fácil de fazer, eu só vou ir alinhavando aqui, ó, pegando os pontinhos. Uma parte aqui de baixo, desse jeito aqui, puxo o fio, passo aqui, ó, laçando o pontinho nas duas alcinhas e ajusto. Volto pelo outro, puxo o meu fio, laço ele. Agora que eu já dei o primeiro ponto, já vou tirar o alfinete. Aqui atrás eu insiro aqui logo no pontinho do ladinho, já saio do outro. E ajusto. Eu vou fazer isso a volta toda, tá? A volta toda não, aqui nesse pedaço todo, né? Até a gente chegar aqui desse lado. Cuidado só na hora de puxar o fio pra não puxar muito e repuxar o trabalho. Só puxem até ajustar. Cheguei aqui no final. Vou jogar a pontinha do fio aqui pra dentro, num espacinho de ponto. Vou sair aqui em cima, na portinha mesmo, em outro espacinho de ponto. Dá uma ajeitadinha, ajusta esse fio, mas não pode puxar muito pra não repuxar. E aí, eu vou fazer esse arremate pegando o Vzinho de alguns pontinhos. É importante que a gente pegue o ponto que tá bem do ladinho de onde tá saindo o fio, porque senão vai aparecer o acabamento, tá? Então, eu passo aqui por 3 pontinhos. Puxo aqui só até ajustar, não pode puxar muito. Jogo aqui pra dentro, bem pertinho de onde o fio tá saindo. Saio em outro espacinho de ponto. Puxa só até ajustar. E eu vou fazer mais uma vez, então, eu vou passar aqui no Vzinho do ponto. Ó, vou passar de 2 pontinhos. Puxa só até ajustar, jogo aqui pra trás. E esse excesso a gente pode cortar bem rente. Eu vou tentar cortar bem lá dentro, que é pra não acontecer dele ficar saindo pra fora. Cuidado na hora de cortar, porque tem outro fio passando aqui dentro também, pra vocês não cortarem o fio errado. E aí, a portinha da casa já tá prontinha. Agora, com esse fio, que é um azul bem clarinho, a gente vai fazer a janelinha, tá? Deixa uma pontinha de fio suficiente pra gente fazer uma costura e comecem fazendo o nozinho corrediço e depois 4 correntinhas. Agora, a gente vai voltar a partir da segunda fazendo pontos baixos, nós vamos fazer 3 pontos baixos no total. Chega aqui no fim da carreira, faz uma corrente, vira o trabalho e a gente vai repetir até ter um total de 5 carreiras. Sempre vão ser 3 pontos baixos, uma corrente e vira o trabalho. Cheguei no fim da última carreira, da carreira de número 5, vou cortar o meu fio, deixando um espaço para fazer o arremate. Puxar aqui a laçadinha e eu vou começar passando a agulha de tapeçaria aqui, ó, nessa pontinha de início do ponto. Ah, outra coisa, vocês vão precisar fazer 2 janelinhas, tá? Repitam o mesmo processo que a gente fez para fazer uma outra janelinha igual a essa. Eu já fiz a minha e eu até já costurei ela aqui e agora eu vou fazer essa outra, costurar essa outra aqui com vocês. Então, eu já passei a minha agulha de tapeçaria aqui na pontinha de início, a gente vai colocar com o lado direito virado pra cima, o lado direito é o lado que a gente acabou a última carreira, então ela tem que ficar virada pra cima. Eu vou posicionar ela aqui bem do ladinho, eu vou usar essa mesma carreira que a gente usou pra prender a porta, pra ficar todo mundo alinhado aqui no mesmo lugar, e aí aqui embaixo a gente vai contar
entre a terceira e a quarta carreira. Então, a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, e eu vou costurar pegando o vãozinho do ponto entre a terceira e a quarta carreira, contando aqui de baixo pra cima. Então, eu vou começar aqui pelo cantinho, porque a gente tá com o fio saindo aqui desse lado. Eu quero que fique bem encostadinha com a porta, tá? Então, vocês peguem o pontinho que tiver mais pertinho ali da porta. Do mesmo jeito que a gente fez a costura aqui em cima, a gente vai fazer agora. Agora que eu tô fazendo o último pontinho, eu vou jogar ele aqui pra dentro e sair aqui atrás num espacinho de ponto. Pode tirar a agulha de tapeçaria e passar aqui nessa outra ponta, né? Que é a ponta aqui do lado de cima. E do mesmo jeito que a gente fez a costura aqui da porta, eu vou fazer aqui da janelinha, seguindo essa mesma linha aqui da portinha. Cheguei aqui no último ponto, eu vou jogar aqui pra trás e vou sair no mesmo espaço de ponta onde eu saí com a outra ponta, ó. Que é a de início da primeira costura da janela que a gente fez. Dá uma conferida, vê se ficou tudo certo. No caso de vocês vão precisar costurar ainda a outra janelinha. A minha já costurei, mas é só vocês repetirem o mesmo processo, né? Pra fazer e pra costurar a janelinha do outro lado. E aqui atrás, ó, com essas sobrinhas do fio, a gente vai fazer 3 nozinhos e esconder lá pra dentro da peça. Depois que faz os nozinhos, a gente passa a agulha de tapeçaria. Pode passar nas duas pontinhas de uma vez, se quiser. Agora, a gente insere a agulha no mesmo espacinho de ponta onde a gente saiu com os fios, né? Que é onde tá o nosso nozinho. Joga lá pra dentro, sai em outro espacinho de ponto. Puxa até esconder o nó. E esse excesso aqui do fio a gente pode cortar bem rente. Agora, eu vou repetir a mesma coisa para esse outro lado aqui. Agora, com o fio marrom, a gente vai fazer um bordadinho aqui em cima, toda essa parte de cima do telhado. Eu já fiz a primeira carreira que eu queria ver se ia dar certo, tá? Porque na outra casinha que eu tinha feito, eu fiz diferente, então eu queria ver se desse jeito aqui ia dar certo. Mas vocês precisam pegar um pedaço de fio. Eu peguei um fio bem longo, tem mais ou menos uns 60 centímetros de fio aqui, mas se vocês preferirem, vocês podem pegar um fio um pouquinho menor. Deixe uma sobrinha aqui atrás, insere no espacinho de ponto, né? Deixe uma sobrinha do fio pra gente amarrar depois. E vão sair num espacinho de ponto bem na lateral. Tanto faz do lado direito ou do lado esquerdo, mas sai bem no cantinho, ó, tá vendo? Eu comecei a minha por aqui. Como eu já fiz a primeira carreira, eu vou explicar pra vocês agora a partir da segunda, mas é o mesmo processo. Então, eu deixei 2 carreiras livres depois da portinha e eu comecei a bordar aqui, ó, entre a segunda e a terceira carreira, contando aqui depois da onde eu costurei a portinha, tá bom? Pra fazer esse bordadinho, a gente vai começar, né? O fio tá saindo daqui, a gente vai inserir no primeiro espacinho de ponto. Então, o fio tá aqui, eu venho aqui logo pro próximo e insiro a minha agulha. Puxo o meu fio até ele ajustar, não pode puxar muito para não repuxar o trabalho. E agora eu vou voltar, ó, bem aqui atrás. Então, eu volto sempre um pontinho para trás e eu saio sempre um pontinho para frente. Puxo o meu fio. Ajusta, agora a gente volta sempre um pontinho para trás e sai com a agulha sempre um pontinho para frente. E puxa o fio. Volta sempre um pontinho para trás e sai sempre um pontinho para frente. E puxa o fio, tá? É bem facinho de fazer. Eu vou fazer em todas as carreiras até eu chegar aqui em cima, o máximo que eu conseguir, tá bom? Então, quando chegar aqui no fim dessa carreira, a gente já sai aqui em cima no cantinho da próxima, vem até aqui, sai no cantinho, vai até do outro lado, até a gente finalizar. Eu vou fazer as minhas e já volto para mostrar para vocês o resultado. Fiz todas as carreiras, cheguei aqui no meu último pontinho e já vou sair com o meu fio aqui junto, ó, nessa ponta aqui pra fazer os nozinhos.
Se vocês tiverem ainda uma sobra de fio grande aqui da marrom, não precisa fazer esse arremate agora, tá? Daqui vocês podem vir aqui, ó, bem pra essa carreira do meio da janelinha e sair com a agulha de vocês bem aqui, ó, num espacinho de ponto, bem no meio da janelinha. Como o meu fio tá pequeno, eu vou fazer um arremate e vou pegar um novo pedaço de fio pra fazer essa parte aqui. Então, eu vou fazer aqueles 3 nozinhos e esconder o excesso desse fio lá pra dentro da casinha. Peguei outro pedacinho de fio, não precisa ser muito grande. Vou inserir aqui atrás em um espacinho de ponto e vou sair aqui onde eu falei pra vocês, ó. Bem no meio da casinha, num espacinho de ponto, sem pegar... Da casinha não, da janelinha. Sem pegar a janela, tá? Vou sair na parte amarelinha. Puxo o fio, deixo um espacinho aqui atrás e eu só vou cruzar, ó, esse fio aqui por cima. Então, eu vou sair, eu vou entrar aqui no outro espacinho de ponto. E vou sair aqui do outro lado pra fazer a mesma coisa nessa outra janelinha. Puxa o fio, só até ajustar, não precisa puxar muito. A ideia é só fazer essa divisão mesmo aqui, ó, na janela, como se fosse uma madeirinha. E agora eu entro aqui no cantinho e saio novamente aqui embaixo, ó, onde a gente deixou a pontinha do fio. Com essas pontas aqui, eu vou fazer os 3 nozinhos e esconder lá pra dentro da casinha. E pra finalizar, eu passei um pedaço de fio de bordado verde na minha agulha de bordado, tá? Que é essa que tem uma pontinha mais fininha. Eu passei mais ou menos uns 50 centímetros, vocês podem passar um pouco mais se quiserem, porque eu acho que não vai ser suficiente, mas como o meu fio já tava cortado, eu dividi ele no meio, então eu só tenho 3 cabos aqui, ó, eu deixei a outra parte aqui. Então, depois, provavelmente, eu vou usar ela ainda. E eu vou fazer um bordadinho bem aqui embaixo, ó. Como se fosse uma graminha aqui na frente da casinha. Então, do mesmo jeito que a gente fez os outros bordados, eu vou iniciar num espacinho de ponta aqui atrás. E vou sair aqui na frente. Pode sair em qualquer lugar. Eu vou usar essas 2 primeiras carreiras aqui pra fazer o bordado. E vai ser um bordado bem aleatório. Então, vocês podem sair no lugar que vocês quiserem. Puxa o fio, sempre deixa aquela pontinha aqui atrás pra gente dar os nozinhos depois. E aí, eu vou fazer uns pontinhos picôs. Pra fazer esse pontinho picô, eu vou enrolar 3 vezes o fio na minha agulha. Eu chego a minha agulha bem pertinho aqui da onde tá saindo o fio e vou dar 3 voltas. Ajusto e insiro novamente num lugar bem pertinho de onde ele tá saindo. E saio em outro lugar. Puxo o fio com cuidado. E aí, eu criei, ó, uma bolinha, tá vendo? E eu vou encher, fazer várias bolinhas aqui nesse lugar pra ficar parecendo mesmo uma graminha. Bem aleatoriamente, o único cuidado que eu vou ter é de não ultrapassar essas 2 primeiras carreiras aqui. E eu vou fazer dos 2 lados, tá? Então, eu vou fazer alguns aqui desse lado e alguns aqui desse. Eu vou tentar fazer bastante pra ficar mais cheinho e ficar mais bonitinho. Finalizei o bordado aqui embaixo da casinha e olha como ela ficou super linda. Vocês devem ter visto também que eu fiz mais essa outra casinha aqui e também fiz esse predinho, tá? Pra fazer uma mini cidadezinha. Também tem as arvorezinhas, ó, deixa eu pegar pra vocês verem. Uma maior e uma menorzinha. O vídeo da árvore eu vou ensinar na próxima semana, então vai ter um vídeo só pra ela. Mas o vídeo da casinha e desse prédio eu vou deixar escrito na tela pra vocês agora, tá? Nesse mesmo vídeo aqui. Porque basicamente é a mesma coisa que a gente fez aqui, não vai mudar muita coisa, então eu vou deixar escrito essa casinha e esse prédiozinho aqui pra vocês. Pronto, pessoal, espero que vocês tenham gostado. As minhas casinhas ficaram medindo. Essa daqui, que é a menorzinha, 6,5 cm.
Essa outra aqui ficou 7,5 e essa daqui ficou 8,5. Então, 1 centímetro aí de diferença a mais para cada uma. Esse tamanho pode variar bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu sempre falo o tamanho da minha, que é para vocês conseguirem ter uma base de tamanho de acordo com os materiais que eu usei. No vídeo da semana que vem, como eu já falei lá no começo, eu vou ensinar a fazer as árvores, então fiquem ligados aqui no canal. Se vocês quiserem que eu faça algum outro tipo de amigurumi, assim, desse jeito, achatadinho, deixa pra mim aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!